Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que no Espírito Santo Ele nos abra a mente e o coração para podermos receber a palavra de Cristo. Pai, fala conosco em nome do Senhor Jesus, usando, Senhor, a instrumentalidade do Teu Espírito Santo e a humildade do Teu servo, do Teu vaso, ó Pai. Que essas pessoas possam receber o Teu Santo Evangelho e saiam daqui, Senhor, edificadas como já estão edificadas pelo testemunho da Tua serva, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 20 e 21. Hoje estarei pregando sobre a vida de Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés, filha de Joquebede e Arão. Miriam, uma mulher que se tornou pivô de um avivamento. Ela teve a sua vida selecionada, escolhida por Deus, para poder promover um avivamento na história do seu povo. E os versículos que eu quero tomar por base estão aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21. Amém? Está escrito: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Glória a Deus. A nossa vida passa por diversos momentos, diversas situações. A vida de algumas pessoas é uma verdadeira montanha-russa. Ela está no carrinho e o carrinho sobe, desce, faz looping, cabeça para baixo, corre muito. E quando está chegando lá no topo, lá ele vai perdendo a velocidade, daqui a pouco desce novamente. Então a vida de algumas pessoas, a sua, a minha, passa por momentos de montanha-russa. E esses momentos de sobe e desce, eles provocam tanto marasmo, acomodação, quanto provocam também desespero, medo, aflição. E nessas horas a gente tem a oportunidade de ter provocado também a esperança. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a vida de Miriam também foi uma montanha-russa muito parecida com a vida de milhares e milhares de pessoas, inclusive a sua. Eu estava pregando aqui semana passada e contei para vocês que ela era filha de Joquebede. E esta menina, desde cedo, ela teve que experimentar os rigores da escravidão, porque não nasceu em um país livre, não nasceu em uma família livre. Ela era filha de escravos dentro de um país de escravidão. E essa escravidão ela já vinha se arrastando há mais de 300 anos na história do seu povo. Nós vimos semana passada que a primeira geração não se importou, a segunda não se importou, mas a terceira estava se importando. Justamente a terceira era sua mãe, chamada Joquebede. Uma mulher que não se conformava em viver a vida que estava vivendo, a escravidão que ela estava sorvendo. Ela não estava conformada, não queria mais viver naquele país. E não queria que isso acontecesse com os seus filhos também. Por causa disso, Joquebede ela foi alimentando o coração dos seus filhos com o ideal da liberdade. Viva livremente. Viva melhor. Vocês precisam viver. Precisam experimentar o gosto de viver, a vontade de viver, o desejo de viver. Nós não podemos nos conformar com as nossas correntes, com as nossas cadeias, com as nossas prisões, com os nossos desabamentos, com as nossas desconstruções, com as nossas tristezas, com os nossos temores e com as nossas fraquezas. Nós devemos reagir. E essas palavras provavelmente elas entravam profundamente na alma de Miriam. Tão profundo que quando sua mãe colocou o cesto do menino no rio Nilo,
ela acompanhou aquele cesto até que chegou a princesa, filha de Faraó. E foi ela, Miriam, quem estava presente quando Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. Foi a menina que se apresentou dizendo: eu vou encontrar uma mulher para tomar conta deste menino. E Miriam trouxe a mãe de Moisés para conversar com a princesa. E Miriam, ela começou a nutrir aquela vontade de ser livre, viver num país livre e ser uma pessoa diferente. E dentro da casa de Miriam, com o seu irmão Arão, só havia uma palavra que se traduzia sempre: Moisés é o eleito, Moisés é o escolhido, ele vai nos tirar da escravidão. E isto veio trazendo sempre alento, sempre gosto, sempre esperança ao coração de Miriam. Anos se passaram e a menina de 12 anos se transformou em uma mulher de 55 anos. Uma senhora de 55 anos. Anos se passaram, mais de 40 anos se passaram. E ela ainda estava esperando que se cumprisse as palavras de sua mãe: seremos um povo forte, seremos um povo livre, seremos um povo diferente. 40 anos se passaram. Foi quando Moisés apareceu entre os seus irmãos, tomando uma atitude, porque ele não queria mais que o seu povo fosse escravo. E ele matou um homem, e ele queria fazer a libertação do seu povo de qualquer maneira, mas não deu certo. Não era o momento apropriado, não era a forma de Deus trabalhar. Miriam, inclusive naquele momento, naquela hora, naquele dia, ela também sentiu que talvez chegasse a hora, porque afinal de contas já estava com 55 anos de idade, já não aguentava mais a escravidão, já não aguentava mais os pesos que levava, já não aguentava mais aquela situação. Só que não deu certo. Moisés fugiu para o deserto, foi morar em outro lugar. E aonde foram parar as esperanças de Miriam? Onde foram parar as palavras de sua mãe Joquebede, que provavelmente já não vivia mais, já era uma mulher morta? Onde foram parar aquelas profecias? Porque o texto que nós lemos aqui diz que Miriam já era profetisa, já era uma mulher que tinha no seu coração uma palavra profética, tinha nos seus lábios uma palavra profética. Anos a fio se passaram, mais 40 anos, e aquela mulher de 55 anos, com mais 40 anos, tornou-se uma anciã de quase 90 anos de idade. Quase 90 anos esperando por uma promessa. Quase 90 anos esperando por uma palavra. Esperando por um acontecimento. Esperando por um fato. E por fim, um dia, Deus encontrou Moisés e disse para ele: eu ouvi a aflição do meu povo no Egito, e eu vim aqui te chamar, Moisés, para nós fazermos uma parceria e darmos cumprimento às palavras de sua mãe, darmos cumprimento às profecias de Miriam e honrarmos as atitudes de fé dos seus pais. Moisés, ele foi até o Egito. Aconteceu uma série de fatores, porque o faraó não queria deixar o seu povo sair, não queria deixar o povo de Israel sair, mas Moisés, empunhando o seu cajado, insistia, tanto com Deus quanto com o faraó: deixa o meu povo ir. Eu digo para vocês que quando Moisés voltou ao Egito, em nome do Senhor, ele se apresentou à sua família, ele se apresentou a Miriam, ele se apresentou a Arão e disse: Deus apareceu para mim, e Deus disse que nós vamos sair da escravidão. E valeu a pena esperar, porque Miriam já estava há 90 anos aguardando por aquele momento. Quero que vocês vejam Miriam. Não é uma jovem, não está robusta nas suas forças. A sua aparência, ela já não demonstra mais nenhuma juventude. No entanto, dentro do coração daquela mulher, de mais de 90 anos, havia um desejo ardente de se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa livre, uma pessoa avivada. Anos se passaram. A escravidão mitigou a alma dela, sim. Ela viu muitas pessoas morrerem, como seus pais, seus amigos, seus companheiros, gente da mesma idade, pessoas que perderam a esperança. Mas no coração de Miriam, todos os dias, havia uma palavra de profecia: eu vou sair da escravidão.
Eu vou vencer este momento que eu estou passando aqui, porque um dia eu peguei nos meus braços o libertador do meu povo. Um dia eu vi quando a minha mãe falou bem do meu irmão. Um dia eu sei que o Senhor vai honrar as palavras proféticas que saem dos meus lábios, e eu vou guardar aqui o meu tamborim, eu vou guardar aqui o meu pandeiro, eu vou guardar aqui o meu cântico no meu coração, para poder cantar no dia da vitória. Aconteceu que quando Moisés ele começou as obras ali no Egito, e o faraó não queria deixar, 10 pragas caíram sobre o Egito. E a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte dos filhos dos egípcios. E lá estava Miriam, no meio da multidão, até aqui incógnita, até aqui no anonimato, até aqui não fazendo nada, mulher de 90 anos de idade. E Moisés conseguiu com a última praga tirar o povo de Israel do Egito, e foi até a beira do Mar Vermelho. Chegando à beira do Mar Vermelho, então Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, estende o teu cajado sobre o mar, porque eu vou soprar, e eu vou abrir o mar, e vocês vão passar a pés enxutos. Moisés obedeceu à voz do Senhor, levantou o seu cajado, o mar se abriu, porque um vento veio de encontro, abrindo 2 paredes no meio do Mar Vermelho. E aquela multidão que eu falei para vocês semana passada, de mais ou menos uns 5 milhões de pessoas, foi passando pelo meio do Mar Vermelho. 5, 4, 3 milhões de pessoas, nós não sabemos. O que sabemos é que o exército era de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e eles passaram pelo meio do Mar Vermelho a pés enxutos. Quanto tempo faz que você ouviu uma pregação que fala sobre o Mar Vermelho? Quanto tempo faz que você ouviu uma pregação que fala sobre Moisés? Quanto tempo faz que você ouviu uma pregação que fala sobre avivamento? Eu estou falando para você nessa noite a mesma coisa que você ouviu algum tempo atrás. A palavra do Senhor permanece para sempre. Estou dizendo, aquela mulher de mais de 90 anos estava no meio desta multidão de mais de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, e ela fez questão de colocar os seus pés cansados na terra. Ela fez questão de colocar os seus pés cansados no meio do Mar Vermelho, para cumprimento de toda a palavra. Até aqui Miriam está incógnita, até aqui ela está no anonimato, mas quando saem do outro lado, então a Bíblia diz que Deus, ele deixou com que o Mar Vermelho ele se fechasse. Os carros de Faraó estavam passando pelo meio do Mar Vermelho, e quando vieram as águas do mar, afogaram carros e cavaleiros, e então concretizou-se as palavras proféticas que estavam no coração de Miriam, em que ela seria uma mulher livre. Se você ler este capítulo de número 15, ele começa com o cântico de Moisés, porque se aqui nós temos uma mulher com mais de 90 anos de idade, você tem Moisés com cerca de 80 anos de idade, aqueles 2 anciãos, homem de Deus. Agora Moisés teve uma experiência e ele fez um cântico de vitória, por causa que Deus deu liberdade ao seu povo. E assim que terminou o cântico de Moisés, a Bíblia diz, aquela senhora, aquela anciã, aquela velha, ela pegou um tamborim, ela pegou o seu pandeiro, e ela começou a fazer um movimento de avivamento, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque afogou o faraó, os cavalos e os cavaleiros, e dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. E as outras mulheres começaram a ver também que Miriam estava cantando, porque Moisés já tinha terminado o seu louvor. Moisés já tinha parado o seu louvor, sua adoração. E assim que Moisés parou, Miriam começou. Miriam continuou. E as outras mulheres, vendo aquela mulher que estava tocando o seu tamborim, que estava tocando o seu pandeiro e que estava engrandecendo o nome do Senhor, cada uma foi na sua tenda também, cada um foi no seu camelinho também, no seu burrinho também, foi nas suas tralhas de mudança também, e cada uma começou a pegar a sua panela, começou a pegar o seu tamborim, começou a pegar também o seu pandeiro, e começaram a cantar a mesma coisa: grandes coisas fez o Senhor, afogou o faraó, o cavalo e o cavaleiro, louvado seja o nome do Senhor, grandes coisas o Senhor nos fez. E aquele avivamento ele começou a alcançar outras pessoas no arraial, outras pessoas no meio daquela multidão.
E o avivamento não parou, porque afinal de contas eles estavam acabando de virar uma página da história. 300 anos de escravidão, 300 anos de prisão, grandes feitos da mão do Senhor, 10 pragas descendo sobre o Egito e atingindo a casa de Faraó, mar vermelho aberto, o povo passando a pé enxuto, mar vermelho fecha, os carros de Faraó morrem afogados. Este é motivo de louvar e de engrandecer. Moisés acabou de adorar e Miriam começa. Miriam está começando, outras pessoas começam também, e o avivamento vai tomando conta dos israelitas. Eu estou falando de mais de 2 milhões de pessoas alcançadas por um simples tamborim, por um simples batuque, por um simples pandeiro, de uma voz de uma mulher que tinha 90 anos de idade. Por que eu estou contando essa história de Miriam para você neste momento? Para poder falar sobre avivamento, a necessidade do avivamento, a imperatividade do avivamento. Nós necessitamos de avivamento em nossa alma, necessitamos de avivamento em nossa vida, necessitamos de avivamento em nossos pensamentos, necessitamos de avivamento em nossas orações. Precisamos de avivamento. Por que precisamos de avivamento? Porque a nossa vida é uma montanha russa e nós passamos por diversos percalços em nossa existência, dificuldades sem conta, muralhas que se levantam, inimigos que nos combatem, gente ruim que nos persegue. Nós passamos por muitas tribulações, muitas guerras, muitos dissabores, muito sofrimento, muito desânimo, muita tristeza e muita desilusão. Enquanto nós estamos neste Egito chamado mundo, enquanto nós estamos aqui neste lugar chamado terra, o Senhor Jesus nos disse: tereis aflições. Esta é a nossa existência, esta é a nossa vida, uma luta diária, uma guerra diária, um dissabor diário. Alguém chega a dizer o seguinte: 1 leão por dia que nós matamos. E o Davi fala: não só um leão, ursos também. Não só leões e ursos, gigantes também. Não só leões, ursos e gigantes, perseguições também. Nós passamos muitas dificuldades. E por causa disso, em certo momento, podemos ser atingidos por um dardo de morte, um dardo mortal. Em algum momento nós podemos tombar em batalha, caímos feridos. Não vamos nos esquecer disso. Muitas vezes nós podemos ser alvejados por um dardo inflamado do inferno, e todo o nosso vigor, toda a nossa juventude, toda a nossa alegria, nossa esperança, nossa fé, nossa vontade de vencer, ela simplesmente vai se esvaindo pela ferida, como sangue que vai saindo. A esperança, ela vai se esvaindo, a alegria vai se esvaindo. Um dardo inflamado, ela pegou e penetrou profundamente na nossa existência. Isto pode acontecer. O autor que escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse: uma coisa eu observei debaixo do céu, que a mesma coisa que sucede ao ímpio, sucede ao justo também. Nós não estamos blindados. Nós não estamos aqui confortavelmente vivendo num escudo protetor de uma tal maneira que somos inatingíveis. Não, esse nosso corpo aqui, ele é da mesma matéria do que todos aqueles que estão nascendo e que estão morrendo. A alma que nós temos é humana, tanto daqueles que estão nascendo quanto das que estão morrendo. Nossa estrutura existencial é uma estrutura frágil. Ser humano é ser frágil, é estar na mira do mal, é estar na mira do erro. Isso é ser humano. Estar sempre convivendo com os nossos conflitos, convivendo com as nossas cadeias, com as nossas algemas, com um faraó mais poderoso do que nós, que está no comando e coloca coisas absurdas para nós podermos fazer. E nós temos que amassar barro, e nós temos que construir tijolos. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, Deus falou para Adão: filho, é agora com o suor do teu rosto que você vai conseguir o teu pão. E para a mulher disse: é com dores que você vai dar luz aos seus filhos. Existe uma marca na nossa humanidade, na nossa natureza, que nos faz lembrar que nós somos frágeis.
Por que eu necessito então de avivamento? Necessito para que naquele momento, naquela hora em que a tristeza estiver abundando em meu coração, em que a nuvem negra ela tampar o sol da justiça que brilha acima dela, eu preciso para que naquele momento em que a noite chegar no jardim de oração, eu preciso de avivamento para poder olhar além das nuvens, amém? Além das cadeias, além das algemas, além do faraó, além das prisões. É para isso que eu preciso de avivamento, para que não venha morrer por uma simples ferida, para que eu não venha sucumbir em meio a uma tão grande empresa, uma tão grande obra, um tão grande trabalho. Avivamento, nós precisamos de avivamento. Miriam, ela viveu toda a sua existência amando o avivamento, buscando o avivamento, querendo ser uma mulher avivada. Houve momentos em que este avivamento ele veio para ela de uma tal maneira que ela falou: agora é a hora, chegou o momento. Quando aquela moça pegou o filho de sua mãe, o Moisés, tirou ele da água, foi um dia que ela nunca esqueceu, porque aqui está uma sementezinha que você vai poder cuidar dela todos os dias da sua vida, sabendo o seguinte: há uma palavra de promessa, há uma perspectiva de vida, há uma perspectiva de melhora e de liberdade num futuro muito próximo. E ela teve um avivamento pessoal, íntimo. Você precisa de avivamentos pessoais. Você, sentado nesta cadeira, casado ou não casado, filho ou pai, você, homem ou mulher, sentado nessa cadeira, precisa de momentos de avivamentos pessoais. Avivamentos que são só seu. Avivamentos que é só entre você e o dono do avivamento. Você precisa disto. Momentos de felicidade, momentos de esperança, raios de esperança que brilham sobre você. E ela era jovem quando recebeu esse primeiro lampejo de avivamento. Quando ela pegou e viu que o seu irmão não foi morto pelos crocodilos, não virou comida de rinoceronte, não ficou afogado no Nilo. Quando ela viu que a filha de Faraó adotou o seu irmão e o levou para morar no palácio, ela teve um avivamento individual, pessoal, um gozo na alma, uma esperança que era só dela. Naquele momento não importava mais crocodilo, nem rinoceronte, nem rio Nilo, nem coisa nenhuma. O que importava é que dentro do seu coração ela estava recebendo um toque de esperança no meio de uma escuridão. Você precisa de um toque pessoal do Espírito Santo, um avivamento que é só seu, um acontecimento que é só seu, uma experiência que é só sua, um testemunho que é só seu, como esse que nós ouvimos aqui nesta noite. Você precisa destes momentos para saber o seguinte: há um Deus lá na eternidade que Ele está tomando conta do contexto em que você vive, das coisas que acontecem, do particular da sua alma. Receba o avivamento pessoal em nome do Senhor Jesus. Você precisa se avivar intimamente, interiormente, lá no recôndito da tua alma, manter uma palavra de esperança. Porque se você ficar nutrindo, o que eu quero dizer nutrindo? Alimentando tristezas, desilusões, desgostos, desalentos, maus pensamentos, pensando no perseguidor, pensando na dívida, pensando no que não tem, no que deseja ter, ficar só alimentando as nuvens negras em cima da sua cabeça, não vai haver espaço para o avivamento. Você não vai ver o cestinho do seu irmão indo ao encontro da filha de Faraó. Quer dizer, você vai olhar no horizonte, assim como Geazi olhava no horizonte, a mandado do seu mestre e mentor Eliseu, vai olhar no horizonte e o Eliseu, profeta, perguntando: o que você está vendo, Geazi? Não vejo coisa nenhuma. Mas na hora que você permitir, você entender e você quiser que Deus toque no seu coração, lá no íntimo, então você vai ser como Geazi, vai olhar lá no horizonte e vai responder: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Corrigindo, isso aí foi Elias que falou e não Eliseu.
Então, se você começar a observar o contexto do trabalho do Senhor, a mão do Senhor, Ele está fazendo com que aquele cestinho vá ao encontro da filha de Faraó. Ele vai estar trabalhando de uma maneira e dando um sinal para você. Bons tempos estão chegando sobre a sua vida. Momentos felizes estão vindo ao seu encontro. A sua história está dizendo: você é pivô de um avivamento, instrumento de um avivamento. E aquilo ficou na alma de Miriam por muitos e muitos anos. 40 anos mais ou menos. E a adolescente se tornou numa mulher. E a mulher se tornou numa senhora. Foi então que o seu irmão apareceu querendo libertar o povo de peito aberto. E Miriam pensou: agora chegou a hora. Agora chegou o momento. E nós somos assim mesmo. Nós temos um desejo no coração de que agora chegou a vez. É o momento, é a hora, é o instante, é agora. E então nós colocamos todas as nossas forças, todo o nosso brilho, toda a nossa garra, porque de vez em quando a gente é entusiasmado. Não é avivado, é entusiasmado. Existe diferença entre ser avivado e entre ser entusiasmado. De vez em quando a gente é entusiasmado. A gente fala: agora vai. Agora pega, agora vai dar jeito. É o momento. E a gente tem aquela euforia, sabe? Aquela ilusão. Chegou o momento. Isso aconteceu com Miriam. Quando ela viu o seu irmão com 40 anos, tomando nas mãos a obra de libertação do seu povo, ela pensou: essa é a hora. Só que era Moisés quem estava tomando nas mãos. Faltava o parceiro. Faltava o relógio dar mais uma volta. E essa volta ia demorar ainda mais 40 anos. E ela viu quando o seu irmão foi expulso do Egito. E agora? Tem gente que desiste do avivamento por causa que coloca todas as suas esperanças em uma coisa que não acontece. Tem gente que desanima de viver porque colocou todas as suas apostas numa roleta russa. E não aconteceu, a bolinha não caiu ali no número que você apostou. E de vez em quando a gente toma uns tombaços na vida por causa disso. Você pega tudo que você tem, você aposta numa pessoa, aposta num emprego, aposta num negócio, aposta em alguma coisa, tudo que você tem. E aí, uma desilusão. E aí o Moisés foi embora, expulso do Egito. Vou desistir, Miriam podia pensar. Foi embora a minha esperança, acabou. Foi por isso que Deus falou para o profeta Ezequiel: Ezequiel, eu vou te levar para um lugar, dá uma olhada. Olha o que o Espírito Santo vai falar com você agora. Preste bem atenção na voz do Espírito Santo. Levou Ezequiel até um lugar onde estavam muitos ossos secos. Muitos ossos secos. Cemitério. Muitos ossos secos. E fez Deus uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão estes ossos voltarem a viver? E quando Ezequiel olhou, os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Esturricados. Sol e chuva e tempo. E o Ezequiel olhou para o Senhor, olhou para os ossos secos, vendo que eles estavam sequíssimos. E o povo dizendo: acabou-se a nossa esperança, porque tudo que eu tinha eu já apostei. Eu apostei a minha juventude, eu apostei a minha fortuna, eu apostei e perdi. Sequíssimos, acabou a minha esperança. E o Ezequiel olha para Deus e olha para o vale de ossos secos, e Deus pergunta: e agora, Ezequiel, poderão tornar a viver esses ossos sequíssimos? E o Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. E é a resposta que está nos teus lábios nessa noite: eu, Senhor, sou ignorante, não sei. Eu não consigo, eu estou junto com o povo, não tenho esperança, não acredito. Sabe, só o Senhor sabe o que vai ser da minha vida. Só o Senhor sabe o que vai ser do meu dia a dia, da minha história, das minhas finanças, dos meus filhos, do meu casamento. Só o Senhor sabe o que vai ser da minha saúde. Só o Senhor sabe o que vai ser de mim. Só tu sabes. E Deus ouviu aquela resposta do Ezequiel, e Ele ouve o teu coração nessa noite dizendo:
Eu mesmo olho para a situação e eu acho que está muito seco, está muito ruim, está desacabado. O Moisés foi embora. O motivo da liberdade foi embora. Miriam devia pensar o seguinte: meu irmão está vivendo na corte de Faraó. Ele vai pegar e vai alugar um exército lá do Faraó e vai trazer a liberdade para nós, porque ele é político poderoso. E às vezes a gente fica pensando: fulano tem influência, fulano tem poder, fulano tem dinheiro, fulano é afamado, se eu me aproximar dele eu vou conseguir dar um jeitinho na situação. Às vezes a gente pensa dessa maneira. Equívoco total, apostas erradas. Moisés foi embora, os ossos estão secos, e a única palavra que nós temos é: só Deus sabe. Só Deus sabe. Nós vivemos assim, dia a dia, passo a passo, momento a momento. E aí vem uma palavra de Deus para Ezequiel: filho do homem, profetiza sobre os ossos secos. Dize a esses ossos secos que eles se juntem osso com osso, parte com parte. Profetiza sobre estes ossos secos, para que eles possam voltar a se encontrarem. Ouvindo aquela voz absurda dizendo para ele fazer o absurdo, ele não duvidou, não titubeou. O que fez o Ezequiel? Então profetizei como me fora ordenado. Ossos secos, ajuntem-se cada um com os seus. E aí a Bíblia nos diz que cada osso começou a procurar o seu próprio osso. E veio, depois que estava o esqueleto de pé, veio carne sobre eles, veio nervo sobre eles. E o Ezequiel estava olhando e observando, até que Deus disse para ele: agora profetiza aos 4 ventos, para que soprem sobre esses corpos, para que eles tornem a viver. E agora que eles já tinham a experiência de que o pior tinha passado, os ossos secos tinham voltado à vida e tinham voltado a ser um corpo, ele não teve dúvidas, e ele profetizou aos 4 ventos, aos 4 espíritos, dizendo: venham sobre esses corpos. E então começou um vendaval, e começou as pessoas que estavam deitadas a se levantarem. Não eram mais ossos secos, eram gente viva. Louvado seja o Senhor. O que isto quer dizer? A esperança não se foi, a esperança não morreu. Moisés ele foi, mas o plano de Deus continua. A vida você tem que levar em frente. As apostas elas foram frustradas, mas não desista, não pare, não estanque. Continua, persevera, mais outra vez necessariamente. E Miriam então disse: meu irmão foi, mas a profecia continua nos lábios. Deus vai obrar de alguma forma. Deus vai trabalhar de alguma maneira. Foi o Mardoqueu quem falou isso para Esther. Escuta, não pense que se nos acontecer alguma coisa aqui, você vai escapar, não. Mas uma coisa eu te asseguro: desta parte ou de outra parte virá um livramento da parte do Senhor para nós. Eu estava pensando que era 2 mais 2, mas não é 2 mais 2, é 2 elevado ao quadrado, é 2 elevado ao cubo. Eu estava pensando que era pela direita, mas não é só pela direita, é pela direita e pela esquerda. Eu estava pensando que era dessa maneira, eu estava imaginando. Deus continua trabalhando no curso da tua história. Tem um avivamento marcado na tua história. Anos se passam, eu estou falando de anos. Quantos? 40 anos se passam. E aquela mulher, com 50, 55, se torna uma anciã de mais de 90 anos de idade. Você tem paciência para poder esperar Deus fazer as coisas e não você? Ou você está no espírito do século 21? Teleporte. Você tem paciência? A Miriam, ela esperou mais 40 anos na escravidão. Na escravidão. Morando nas suas mesmas casinhas. Mas ali ela tinha os seus tamborins. Ali ela tinha os seus
seus pandeiros, e ela tinha cânticos do Senhor nos seus lábios. Já podia estar entregando os pontos. Foi quando ela viu seu irmão. E quando olhou para o seu irmão, já não era mais aquele homem forte, robusto, com 40 anos que ela viu ir embora. Era também um homem velho, 80 anos, barba branca, pele enrugada, cajado na mão. Outro homem. Quando olhou para aquele outro homem, aquele outro Moisés, agora homem, que a Bíblia diz se tornou o homem mais manso da terra, mais humilde da terra, ele trouxe as palavras e disse: o Senhor me apareceu, e o Senhor me disse que nós vamos sair do Egito, que nós vamos sair da escravidão. Onde está Miriam nessa hora? Ouvinte. Ela já não é mais aquela que vai tomar nenhuma atitude, ela é ouvinte. Isso acontece conosco. Depois que a gente vai tendo umas certas experiências amargas, a gente vai colocando os pés para trás. Espera aí, eu não quero mais viver de entusiasmo. Sabe, eu não quero mais viver de euforia. Eu quero viver 2 pés no chão. Eu quero coisas concretas, coisas firmes. Eu não quero mais correr atrás de fantasia, correr atrás do vento. Eu preciso realmente de avivamento, mas eu quero uma coisa de Deus, não simplesmente do meu irmão Moisés. Eu espero que vocês nessa noite estejam aqui buscando algo de Deus e tão somente de Deus, porque o Moisés aqui é carcaça, osso dos ossos, carne da carne, só isso. Deus é o seu Senhor, Deus, tão somente Deus. E Moisés chega e dá um discurso, e faz milagre, e levanta a vara, e a vara se transforma em cobra, e come as cobras de Faraó, e levanta a vara, e vem rã, e levanta a vara, e vem pulga, e levanta a vara, e o mar se torna em sangue, e as coisas vão acontecendo. E cadê Miriam? Só observando, só olhando, só guardando no seu coração. Mas uma coisa eu digo para vocês: no dia que ela aprontou a mala dela, a carga para ir embora, ela fez questão de pegar o seu pandeirinho, e colocar bem facinho, porque ela vai louvar o nome do Senhor. Então faça questão de ir memorizando, aleluia, as palavras de agradecimento que você vai trazer como testemunho para a edificação da igreja por causa das grandes obras do Senhor. Vai memorizando. O Senhor manda eu te dizer: vai ensaiando o hino da vitória. Pode ir ensaiando. Vai afinando a tua voz. Porque vai chegar o momento em que você vai cantar o hino da vitória. Vai dar o testemunho, vai tirar o seu tamborim de lá do meio das coisas lá, por causa que você vai louvar o nome do Senhor depois de tanto tempo. Glória a Deus. Depois de tantas luas, louvado seja o nome do Senhor. Depois de tantas experiências ruins, você vai louvar o nome do Senhor, diz o Espírito Santo. E vai a mulher, e segue Moisés, está perto de Moisés, e os carros de Faraó atrás, e o Senhor manda uma coluna de fogo, faz uma parede e separa Moisés e o povo do povo de Faraó. O mar vermelho se abre, ela entra no mar vermelho e vai andando juntamente com o seu irmão, até aqui guardando o seu tamborim, esperando. Agora nós já sabemos que nós temos que simplesmente esperar o círculo fechar. Não é meia lua, não é ovo, não é um formato oval, é círculo, símbolo da perfeição. Só espera o círculo fechar. Só espera, porque o compasso de Deus está girando, e o círculo vai fechar. O compasso de Deus na sua vida te promete: o círculo vai fechar. Não vai ficar a obra pela metade. Não vai haver obra inacabada. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo quanto faz de forma perfeita, completa, para que quando fechar todos saibam que Ele está dizendo: muito bom, eu estou satisfeito, e você? Eu estou contente, e você? Eu estou feliz, e você? A obra de Deus é completa. Sabendo o seguinte: quem está no teu encalço
Não vou mentir. É o diabo. Não posso mentir. Quem está na tua bota é Satanás. Onde você coloca o seu pé, ele coloca a pata dele. Onde você coloca a sua mão, ele coloca as unhas dele. Parece sombra. Pior que carrapato. Respira bem assim no seu cangote. Solta o mau hálito dele. De perversidade, de maldade, de tentação. Para que você duvide. Para que você desista. Para que você murmure. Para que você xingue. Para que da sua boca saiam palavras horríveis contra o Senhor. Perverso, odiento, maligno. É o faraó. É o faraó. Não se engane. Por isso que o ciclo tem que fechar. Você não pode parar no meio da tua caminhada. Olhar, está vindo o faraó, está vindo o cavaleiro e desistir, não. Olha para Moisés, em nome do Senhor. Olha para o homem do cajado. Olha para o sinal do Senhor, o vento de Deus. Olha para o mar aberto. Olha para a terra seca e pega o teu tamborim e vai em nome do Senhor. Prossegue. O avivamento está chegando. O cumprimento absoluto de todas as palavras de Deus estão chegando. Você crê? Aplauda ao Senhor em nome de Cristo. E então, chegando já ao fim deste ciclo, do outro lado, quando ela olha, Faraó está chegando. Mas seu irmão está lá na frente, cantando. Eu quero que vocês vejam a cena. Faraó está vindo lá atrás. Moisés está indo lá na frente, já preparando que eu vou cantar. Eu vou cantar a minha vitória. Eu vou cantar a minha vitória. E o faraó atrás. E os carros de Faraó começaram a ficar no meio do caminho. E as rodas começaram a atolar. E os cavalos começaram a relinchar. E o povo está saindo do Mar Vermelho, saindo do Mar Vermelho. E enquanto o povo está saindo do Mar Vermelho, Miriam, calmamente, tranquilamente, no seu passo de velha, no seu passo de anciã, vai saindo também. Moisés então estende o cajado. As águas se fecham e ele canta o seu cântico. O avivamento está completo. E o avivamento começa, porque o Moisés ele canta e canta bastante. A Bíblia diz que Moisés e os homens começaram a cantar. Se nós fôssemos cantar aqui nesta noite o cântico de Moisés, daria uma estrofe para cada um de nós. Nós falaríamos mais ou menos assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Outro varão, outro homem diria: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se formou a minha salvação, Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei, e o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Outro homem se levanta lá no canto e diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E o pessoal vai se entusiasmando, o pessoal vai se empolgando. Outro varão de Deus se levanta e diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães de elite foram afogados no Mar Vermelho. E começou, cada um dizia uma coisa, um homem daqui e outro homem de lá. 600.000 vozes masculinas estavam dizendo: o Faraó morreu, os cavaleiros morreram. E as mulheres ali, só esperando a hora delas, só esperando o momento delas. E quando os homens terminaram de dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, então começou o pandeiro, começou o tamborim, começou o glória a Deus. E quem é que estava na linha de frente? Era Miriam, a mulher de 90 anos, tocada pelo fogo do Senhor, uma mulher avivada. E ela toca, e ela canta, e ela dança, motivo de felicidade. O avivamento, ele é isto. O avivamento é tudo isto e mais um pouco. Por isso eu estou aqui nesta noite para dizer para você que dias de avivamento estão sendo soprados sobre a sua existência. Dias de vida, dias de glória, dias de vitória, dias de triunfo, dias de celebração, dias de festa e de barulho para louvor do Senhor.
Celebra desde já, então, a tua libertação. Celebra desde já a tua vitória. E deixe que os outros vejam você louvando o nome do Senhor. Porque na hora que você começar, quem está à sua volta vai começar também. Quando você começar a cantar, outras pessoas vão começar a cantar também. Quando você começar a glorificar, outras pessoas vão glorificar também. Quando você começar a testemunhar, outras pessoas vão testemunhar também. Quando você começar a orar, outras pessoas vão começar a orar também. Se você começar a marchar, outras pessoas vão marchar também. Se você começar a pastorear, Deus vai levantar mais pastores, evangelizar mais evangelistas. Deixa que esse vento sopre sobre você. Não importa, 90 anos, acabou a carreira, acabou pro diabo. Acabou pro faraó. A tua carreira está no começo. E Miriam anda mais anos e anos com Moisés depois. Estou falando de anos e anos. Próximo do seu irmão. Aconselhando o seu irmão. Profetizando no meio da congregação. Miriam, uma mulher que amava o avivamento. Que desejava o avivamento. E que viveu para ver o seu avivamento. E o Espírito Santo diz para você: viva para ver o avivamento na tua casa, na tua igreja, na tua existência, em toda a sua vida. Não guarda nunca mais o teu tamborim. Não guarda nunca mais a tua voz. Não esconde nunca mais o teu talento. Deixa ele facinho. Porque está chegando a hora do avivamento. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias ao Senhor. Passo agora para o irmão Luciano, para ele poder fazer o fechamento do culto. Mas aí nós temos aqui os louvores. Como que está a situação do louvor? Não chegou o tecladista. E agora? Graças a Deus. A Laura tem algum louvor separado? Não?